menino cego que encontrou um novo jeito de ver. Um belo dia, no início do século XIX, em Courtrai, na França, o menino Louis Braille, de 3 anos, brincava sozinho na loja e oficina de tratamento de couro do pai e encontrou uma sovela, uma espécie de agulha usada para furar o couro. Era talvez a mais perigosa das ferramentas que ali havia. O menino tinha sido proibido até de encostar nela. Mas o pequeno Louis começou a usá-la para fazer buracos num pedaço grosso de couro, do jeitinho que via seu pai fazer. No início, tudo foi muito divertido, mas então algo terrível aconteceu. A mão do menino escorregou e a sovela furou o olho dele. O médico foi chamado e tratou o olho de Louis da melhor forma possível, mas uma infecção se instalou e em seguida atingiu o outro olho do menino. Em poucos dias, o Louis estava cego. Ele era pequeno demais para entender o que estava acontecendo e toda hora perguntava a seus pais: "Quando vai ser dia de novo?" Ninguém tinha coragem de lhe dizer a verdade. Louis ficaria cego para o resto da vida. Naquela época, as crianças cegas tinham poucas opções. Não podiam ler e, por isso, a maioria sequer frequentava a escola. Quando adultos, muitas vezes se tornavam mendigos, morando na rua. Preocupados com o destino do filho, os Brailles o ensinaram a fazer o maior número possível de coisas. Seu pai lhe mostrou como polir o couro, algo que, para sua alegria, o menino era capaz de fazer usando o tato. Ele também aprendeu a franjar o couro. Para ajudar o Louis a andar com mais liberdade, o pai fez uma bengala para ele, com a qual o Louis podia identificar os obstáculos à sua frente. Quando Louis cresceu, os pais dele lhe deram permissão para ir à cidade sozinho. Nas primeiras vezes ele se perdia, mas logo aprendeu a dizer onde estava pelo tato, pela audição e pelo olfato. Por exemplo, ele sabia quando passava pela padaria, pois sentia o calor dos fornos e o cheiro dos pães. O latido de um cachorro podia indicar a proximidade de uma casa específica. O badalar dos sinos da igreja lhe dava noção da distância até o centro da cidade. Suas habilidades auditivas evoluíram e o Louis aprendeu até a identificar vizinhos e amigos pelo som dos cavalos de suas carruagens e charretes. Atendendo aos pedidos do abade Palou, o novo padre da cidadezinha, o professor local concordou em receber o Louis em sua sala de aula. O garoto aprendeu a fazer contas de cabeça, mas quando chegou a hora de ler, foi simplesmente impossível. Os Brailles sabiam o quanto o filho gostaria de ler. Então, quando Louis completou 10 anos, eles o matricularam no Instituto Real para Jovens Cegos, em Paris. Essa escola usava letras em alto relevo, que os alunos cegos podiam ler com os dedos. Mas o Louis teve dificuldade em lidar com as letras impressas daquele jeito. Era fácil confundir o O com o Q, e o C e o I com o T, e o B com o R. Ler desse jeito demorava tanto que, ao chegar ao fim da frase, o Louis já tinha esquecido as primeiras letras. Ler um único livro custava-lhe meses de trabalho árduo. Para piorar, os livros impressos em relevo, que precisavam ser feitos à mão, eram tão caros que a biblioteca da escola tinha apenas 14 deles. Será que não havia um jeito melhor? O Louis se perguntava. Um fato fascinante. O Louis tinha um truque que o ajudava a andar na rua, cantar. Assim ouvia um vago eco e conseguia saber se estava perto de uma parede ou não. Em 1821, um militar chamado Capitão Barbier informou ao diretor do instituto, o Dr. André Piner,
que inventara um jeito para os soldados trocarem mensagens silenciosas no escuro. Seu método, escrita noturna, baseava-se em pontos levantados no papel por uma ferramenta chamada estilo. No começo, os estudantes ficaram animados com o método de Barbier, mas logo viram que era difícil aprendê-lo. Ele usava muitos pontos para expressar um único som e não conseguia representar letras maiúsculas, pontuação ou números. Em suma, era razoavelmente eficaz para comunicar uma palavra ou outra, mas não servia para ler um livro inteiro. No entanto, o conceito básico inspirou Lowe. Usando um estilo, começou a fazer testes com pontos em relevo que ele mesmo inventou. Após algum tempo de trabalho, teve uma ideia. Por que não criar um método de pontos em relevo, não para expressar sons, como fazia o sistema de Barbier, mas para simbolizar as letras do alfabeto? Parecia fácil demais para dar certo, mas quando Lowe começou a brincar com a ideia, ficou empolgadíssimo. Ele determinou que a letra A seria representada por um único ponto, e o B por 2 pontos alinhados verticalmente, e o C por 2 pontos alinhados na horizontal, e assim por diante. A partir de um quadrado de 6 pontos, 2 deitados, 3 em pé, o Lowe podia escrever 63 letras, números e símbolos. Quando fez uma demonstração para seus amigos cegos, eles ficaram eletrizados ao descobrir que uma letra inteira podia caber na ponta de um único dedo. Agora podiam ler e escrever. Na verdade, se alguém fizesse o investimento, livros inteiros poderiam ser feitos usando o método do Lowe. Não demorou até o diretor do colégio ouvir falar na invenção e lhe pedir uma demonstração. Incrível! Exclamou o Dr. Pinner após ouvir o Lowe lendo um parágrafo inteiro de pontos em relevo. No entanto, por mais impressionado que estivesse o diretor, a escola não tinha dinheiro para reformular seu método de ensino e fazer novos livros. Quando o Dr. Pinner pediu doações para ajudar nos custos, as pessoas delicadamente recusavam sem perceber a diferença crucial que o novo sistema iria fazer. Os alunos adotaram o método de Lowe para atividades cotidianas, mas não foi possível passar disso. Aos 19 anos, o Lowe tornou-se professor no instituto. Gostavam bastante dele e o respeitavam porque, ao contrário de muitos professores da época, ele não gritava, ameaçava, nem humilhava os alunos. Em vez disso, usava uma gentileza firme, escreveu mais tarde certo observador. Por essa época, o Lowe também se revelou um excelente pianista. Muitos achavam que estava a caminho de se tornar músico profissional, mas ele continuava determinado a desenvolver seu sistema alfabético e a ensinar outras pessoas a usá-lo. Muito do tempo que ele tinha livre era gasto fazendo livros para o instituto. Era um trabalho tedioso. Infelizmente, o Lowe pegou tuberculose, uma doença pulmonar então incurável, que o deixou muito fraco. Sob os cuidados de um médico, conseguiu recuperar um pouco da disposição. Em 1829, aos 20 anos, trabalhou com o Dr. Pinner num projeto de redigir e imprimir um livro intitulado Método de Escrever Palavras, Música e Canções usando Pontos, destinado aos cegos e composto por eles. O livro ensinava tudo o que os leitores precisavam saber sobre o alfabeto e o método de leitura de Lowe. O Dr. Pinner distribuiu exemplares para a maior quantidade de pessoas importantes que pôde.
Esperava que alguém com dinheiro e influência ficasse suficientemente impressionado pelo método para investir em sua difusão, mas o livro não recebeu mais que elogios educados e distantes. Ainda assim, o Lowe recusou-se a desistir. Mesmo à medida que a doença o enfraquecia, ele continuava falando às pessoas, até as que não conhecia, sobre seu alfabeto para deficientes visuais. Em 1841, o Dr. Pinner deixou a escola, sendo substituído pelo Dr. P. Armand Dufault, um homem duro e avesso a mudanças. Quando tomou conhecimento do método de Lowe, o novo diretor o ridicularizou, chamando-o de estúpido joguinho de pontos. Dufault chegou inclusive a banir do instituto o sistema de Lowe. Os alunos foram proibidos de usá-lo em sala de aula, nos corredores e nos pátios. E ele também queimou todos os livros que Lowe fizera com tanto esforço para a biblioteca da escola. Fato fascinante. Os livros em braille são muito mais grossos que os impressos pelo método tradicional. Um único dicionário, por exemplo, costuma ser publicado em vários volumes. Apesar do banimento, os alunos continuaram a usar o método de Lowe sem que o Dr. Dufault soubesse. Em seguida, todos os estilos existentes no colégio foram recolhidos, mas os alunos passaram a usar pregos e agulhas de crochê. Os rapazes escreviam diários e trocavam mensagens entre si. Por mais severo que o Dr. Dufault fosse, ele não conseguia controlar a escola inteira. Por fim, um novo professor, o Dr. Joseph Godet, convenceu Dufault que seria mais inteligente usar o método do Lowe do que tentar bani-lo. Ele disse que um dia o método seria largamente utilizado e Dufault não ia preferir fazer parte dessa história? Dufault concordou, e uma vez mais os estudantes puderam usar o método do Lowe quando e onde quisessem. Uma nova escola foi construída em 1844 para substituir o envelhecido prédio anterior, e durante as cerimônias de inauguração foi organizada uma demonstração do novo sistema alfabético. Alguns convidados acharam que era apenas um truque. Como uma pessoa cega podia ler tão rápido apenas com as pontas dos dedos? Então fizeram uma segunda demonstração, na qual seria impossível qualquer espécie de truque. E dessa vez a plateia acreditou. Que ferramenta maravilhosa para a leitura dos cegos! As pessoas iam ao instituto em busca de informações sobre o método do Lowe, que foi chamado de Braille. E outras escolas começaram a adotá-lo. Em 1884, foi construída a primeira impressora de Braille, e livros usando este sistema alfabético começaram a ser produzidos em massa. O próprio Louis Braille, que devido à doença fora obrigado a abandonar a carreira de professor, continuou a fazer seus livros de pontos em relevo para a biblioteca da escola, mesmo sem poder sair da cama, mas um dia ficou fraco demais até para isso. Morreu em 6 de janeiro de 1852, com 43 anos de idade. Já era impossível conter a difusão do método Braille. A primeira escola para cegos na América do Norte adotou-o 6 anos após a morte do Lowe. Em 30 anos, quase todas as escolas para cegos da Europa haviam aderido ao novo sistema. Hoje em dia, o Braille é utilizado no mundo todo. Um monumento em homenagem a Louis Braille foi construído em sua cidade natal, na França. 5 anos depois, a casa em que morou na infância foi transformada em museu. Até a loja e oficina de couro do pai
Onde ele perdeu a visão foi mantida intacta, com as ferramentas e acessórios originais. Uma placa na fachada resume sua vida. Nesta casa, em 4 de janeiro de 1809, nasceu Louis Braille, inventor da escrita de pontos em relevo para uso dos cegos. Ele abriu as portas do conhecimento para aqueles que não podem ver.